Graça e paz, irmãos. É uma grande alegria, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 14 até o 21. Vocês receberam ou pegaram logo na entrada um versículo, né? Um pirulito aí com formato de coração, carinhosamente preparado pela minha esposa, que teve o cuidado de incluir o texto da meditação dessa noite, né? Para que a gente pudesse já estar nos familiarizando com ele, degustando a palavra de Deus. E eu louvo a Deus por mais esse privilégio. Gostaria de ler com os irmãos o texto que se encontra novamente citando aí Efésios 3, de 14 a 21, é o texto que nós vamos ler, mas o versículo-chave está no 17. Eu gostaria que os irmãos, se você pegou o pirulito aí, acompanhe a versão que está no seu pirulito aí, tá bom? Porque ela é um pouco mais apropriada para a nossa meditação, é a versão da NVT, Nova Versão Transformadora. Eu gostaria de ler nessa versão com os irmãos, tá bom? Se tiver alguém que voluntariamente quiser fazer essa leitura, de preferência nessa versão, eu vou pedir logo mais, tá bom? Vamos ler então Efésios capítulo 3, versículos de 14 a 21. Efésios 3, de 14 a 21. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Diz assim a palavra de Deus: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. Verso 17 diz assim: então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, mais uma vez, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder compartilhar dessa porção da sua palavra, Senhor. Que o Senhor, na pessoa do Teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine as nossas mentes e abra os nossos corações para ouvir essa palavra com alegria, Senhor, e que ela venha fazer a mudança que é necessária em cada um de nós, ó Pai. Que nessa noite Teu Espírito Santo venha estar trabalhando em cada vida, Senhor, em cada coração, para que nós sejamos transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de pedir então para um irmão ler o verso 17 mais uma vez, para a gente dar uma ênfase especial nele. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor, porque os manterão fortes. Verso 17.
Essa versão não é a NVT, é, irmão? É a do pirulito aí, né? Pode ler, Aline, mais uma vez, por favor. Ela ficou cheia de vontade ali para ler. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Efésios 3:17. Glória a Deus por sua palavra, mais uma vez. Gostaria de sugerir, irmãos, um tema para a nossa meditação nessa noite. Eu fiquei pensando bastante sobre o tema, né? E tudo que foi falado durante o culto, né, tem tudo a ver com o amor a Jesus, né? O amor a Cristo. Mas não é exatamente esse o tema. Nós vamos trabalhar nesse versículo baseados nesse amor que nós cultivamos e a partir de uma fé genuína que nós cultivamos o amor a Deus. Então, o tema sugerido para essa meditação é cultivando uma fé genuína. Efésios 3, verso 17, que é o versículo-chave que nós acabamos de ler. Gostaria de trazer algumas informações para os irmãos a respeito dessa carta, né? A primeira leitura que nós fazemos de Efésios, os primeiros capítulos, de 1 a 3, e a sequência do 4 ao 6, parece um tanto diferenciado pela parte teórica e prática, né? Mas essa carta ela é dividida de uma maneira muito particular, mas falando sobre exatamente o trabalho de Deus na vida da sua igreja. E ela usa um estilo literário conhecido como doxologia, né? Uma forma de exaltar a Deus, exaltar a graça de Deus. E essa estratégia que Paulo utiliza nesses primeiros versículos, né? Se você observar os primeiros capítulos de Efésios estão exatamente realçando ou destacando um pouco mais a graça de Deus, evidenciando tudo aquilo que Deus fez com relação ao seu povo e a obra de salvação na pessoa de Cristo Jesus. Mas, pensando no propósito dessa carta, nós podemos trazer algumas informações importantes, né? Éfeso, uma grande cidade da época, capital da província romana da Ásia, não é o continente asiático, né, que nós conhecemos hoje, mas era uma província romana, mais especificamente conhecido como Ásia Menor, ali onde se localizavam as igrejas do Apocalipse, né? Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, algumas dessas igrejas estavam ali na região. E Éfeso era uma das cidades mais importantes, né, daquele complexo do Império Romano. Era uma das 5 maiores cidades daquela região e foi muito importante para a expansão do Evangelho, né? Como foi esse trabalho, né? Como foi realizado esse trabalho, como foi que Deus conquistou ali naquela região um povo para a sua propriedade, para que ele pudesse nos alcançar também com a sua graça. Éfeso se tornou um centro de evangelização, né? Baseado nos esforços de Paulo, nas suas viagens missionárias, conduzido ali pelo Espírito Santo, pela direção de Deus. Aquela região ela chegou ao status de uma grande cidade, porém a prosperidade dela foi exatamente no momento em que todos eles passaram a ouvir a palavra de Deus. E olha só que interessante, irmãos, Éfeso chegou a ser a cidade em que todos os gregos e judeus que viviam ali, ou seja, todas as pessoas, um misto de judeus e gentios que viviam naquela região, todos eles ouviram falar do Evangelho, ouviram a palavra do Senhor. Lá em Atos 19, versículo 1, versículo 10 e versículo 22, nós podemos conferir isso. Paulo permaneceu ali por cerca de 2 anos, né, antes de escrever essa carta,
logicamente por volta do ano 52 até o 56 depois de Cristo. É uma data provável, né, e próxima de quando aconteceu. Mas esses 2 anos que ele trabalhou ali, nesses 2 anos, os seus companheiros ali de ministério também trabalharam até o ponto em que toda aquela cidade, irmãos, todo aquele povo no distrito da Ásia, não só em Éfeso, mas em toda aquela região, na terceira viagem missionária de Paulo, todos eles ouviram a palavra do Senhor. Olha só que interessante. Paulo tinha uma estratégia de trabalhar ali dentro de um grande centro comercial, né, que era o centro do mundo naquela época. Então, essa estratégia fazia com que o Evangelho tivesse uma evidência muito maior do que ele tinha. Então, esse trabalho estratégico, iluminado pelo Espírito Santo na vida de Paulo, fez com que a igreja crescesse de uma forma grandiosa naquele momento. Então, essa carta, ela, apesar de ser originalmente endereçada aos Efésios, ela era usada como uma carta circular. Ou seja, depois que essa carta chegou à igreja de Éfeso, né, ela foi omitida ali o endereço e levada para outras igrejas daquela região ali da Ásia. Então essas igrejas, elas compartilhavam essa carta, e aí nós tivemos também o privilégio de conhecer, pela preservação da palavra de Deus, que o Senhor nos permitiu chegar até nós. E aquilo era tão especial, irmãos, tão valioso para as pessoas ter uma carta escrita como uma forma não de exortação, mas essa carta, ela é escrita como uma oração. Não sei se você já teve o privilégio de orar por alguém. A gente não costuma fazer muito isso, mas eu já mandei para algumas pessoas uma oração no telefone, né? Eu já orei no telefone, já orei pessoalmente, mas você já experimentou orar por alguém no áudio ali no WhatsApp, chamar a pessoa a atenção ou ligar para ela e mandar uma oração para a pessoa? A gente manda tanta coisa, né? Mas orar por alguém, às vezes a gente perde esse privilégio. Às vezes alguém pede para você orar por ele, tá bom, eu vou orar, e depois passa ali e acaba esquecendo. Sempre que alguém pede para eu orar, eu faço isso na hora, né, que a pessoa está pedindo. Às vezes estou no meio da rua, faço isso com maior alegria, irmãos. Então isso é um privilégio, orar por alguém. A carta de Paulo aos Efésios, ela não é uma carta de instrução, ela é uma forma de louvor à graça de Deus, um estilo de oração pela igreja em geral, né? Imagine se você tivesse o privilégio de ouvir uma oração de Paulo, né, a respeito da igreja Ebenezer, né? E a gente tem esse privilégio de orar juntos, ver as pessoas orando uns pelos outros, né? Orando aqui nesses momentos que nós temos de compartilhar os motivos e agradecimentos a Deus. A oração é um estilo de vida da igreja que nós devemos levar cada vez mais a sério. Paulo já tinha instruído a igreja, né? Já tinha instruído os efésios nessa doutrina do Evangelho, mas nesse momento ele estava preso, né? Na hora que ele escreve a carta para os Efésios, ele estava preso em Roma, mas ele percebeu que eles precisavam de uma espécie de confirmação da sua fé. Por quê? Porque alguns judeus, eles estavam tentando rejudaizar as pessoas, né? Dizendo que era necessário se circuncidar, levar ao pé da letra toda a lei de Moisés e aquelas coisas que Jesus já tinha ensinado, que todo aquele cerimonial agora já tinha sido abolido, né? Então Jesus agora nos traz o ensino a respeito da lei do Senhor na sua própria vida, no seu estilo de vida, e nos ensina como viver a vontade e a palavra de Deus. E agora eles estavam tentando trazer os gentios que acabaram de ser alcançados pela graça de Deus, pelo Evangelho, e começaram a dizer que eles estavam de alguma maneira abandonando a Deus a partir do momento em que ignoravam todo esse cerimonial, né? Mais especificamente se tratando do procedimento de circuncisão que era comum
entre os judeus. Isso era um símbolo da aliança, porém, isso não era mais uma exigência para os gentios. O povo agora aqui não era propriamente judeu, mas que havia sido alcançado pela graça de Deus. Paulo então está preocupado com essa compreensão limitada daqueles judeus. Eles estavam tentando trazer de volta alguns costumes que não eram relevantes para a vida cristã. E ele traz esse ensino nos primeiros capítulos, falando que Jesus tornou o povo judeu e gentil um só. Agora o povo cristão, redimido pelo sacrifício e obra salvadora de Cristo, transformando num povo só. Mas Paulo, então, percebendo essa intenção desses judeus, que eram uma parte da comunidade ali, era uma comunidade mista, vamos dizer assim, daquela época, e eles estavam se misturando no meio da igreja gentílica, vamos dizer assim, o povo não judeu, estavam trazendo essa compreensão limitada a respeito da graça de Deus, apenas se referindo à lei de Moisés. Agora, por que Paulo está preocupado com isso? Porque foi exatamente por isso que Israel falhou na sua obra missionária de levar a mensagem de Deus ao mundo, né? Se a gente pudesse, por exemplo, pensar num corpo doente, um médico que precisa tratar um paciente doente, que ele está com sérios problemas de saúde, o médico tem que começar por algum lugar. Ele tem que tratar o fígado, né? Mas ele está com problema no coração e está com problema no estômago, tem que começar por algum lugar. Essa é a compreensão que a gente tem que ter quando Deus quer salvar o mundo. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Israel, então, que teria a responsabilidade de ser o começo ali da obra missionária de Deus para salvar o mundo, falhou nessa questão, no sentido de exatamente compartilhar da graça de Deus com todas as pessoas, né? Graças a eles nós temos a palavra de Deus, que não é uma exclusividade desse povo, mas graças a Deus ela chegou até nós. O que Paulo está preocupado é exatamente isso, de trazer a compreensão de que a graça alcançou a todos, tanto judeus como gentios. Gentios são aqueles que não são originalmente judeus no seu nascimento, né, na sua origem. Paulo então se ocupa principalmente agora de trabalhar essa graça divina na vida deles. Eles estavam duvidosos: será que a gente foi realmente alcançado por Deus? Será que essa graça ela tinha que nos alcançar, ela tinha como alvo a nossa vida? E às vezes a gente começa a se questionar a respeito dessas questões, mas Paulo está dizendo o seguinte: olha, a graça de Deus pela qual vocês são salvos, não é por merecimento, não é por aquilo que vocês fazem, é um dom gratuito de Deus. E ele desenvolve isso no capítulo 2, falando ali que toda essa graça de Deus, ela estava também destinada àqueles que não eram judeus. No primeiro capítulo ele se vale da oração. Ele ora para que Deus ilumine os efésios no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Primeiro capítulo. E no terceiro capítulo ele ora mais uma vez, nesses versículos que nós lemos, que Deus encha o coração deles com o conhecimento sólido a respeito de Cristo, de modo que não tivessem dúvida a respeito do seu chamado. Eles serão chamados pelo próprio Deus, comissionados por Deus na pessoa, pelo ministério do apóstolo Paulo, que se tornou então o apóstolo dos gentios, aqueles que não eram judeus. Mas além desse propósito de colocar a graça de Deus em evidência, pense numa vitrine onde Cristo está lá e tudo aquilo que ele fez
e nós olhamos para ela, para essa vitrine, e a graça de Deus está ali evidenciada nele, no seu sacrifício, na sua obra de salvação, na sua morte e ressurreição, e toda a glória que sucedeu a esse sacrifício, nós podemos contemplar a bondade, o amor e a graça de Deus nessa evidência que ele nos traz nesses capítulos de Efésios. O propósito então é enaltecer a graça de Deus para que nós possamos discernir em todas as suas dimensões. Paulo está tão preocupado com isso que ele diz assim: olha, eu quero que vocês entendam a largura, a altura, comprimento, profundidade, ou seja, de todas as dimensões. A nossa mente, por mais limitada que seja, não pode compreender, aliás, por ser limitada, não pode compreender a graça de Deus de maneira plena. Nós sempre vamos buscar algo mais conveniente, que nós nos tornamos mais confortáveis em alguma situação. Geralmente, quando alguém questiona você sobre um assunto, você sempre vai puxar a sardinha para um lado, né? Ou seja, aquilo que você se sente mais seguro, tem mais confiança de falar. E os judeus, eles tinham exatamente essa questão a ser trabalhada, né? Eles se sentiam convenientemente ligados ali à questão da lei, né? do legalismo, e eles traziam isso como uma forma de defender aquilo que eles foram instruídos desde criança, né? Uma criança, ela costuma decorar trechos, alguns até decoram toda a Torá, né? Alguns judeus têm esse hábito de fazer isso. Então a lei para eles, o regime da lei era uma coisa muito valorizada. E nós, irmãos, muitas vezes não somos diferentes. Nós tratamos algumas questões como se fossem algo em particular, e nós limitamos a graça de Deus naquele assunto, né? Porque você se sente seguro de falar daquilo. Um irmão defende uma bandeira a respeito de cuidar do próximo, outro do amor, e outro a respeito dos relacionamentos. Cada um defende uma bandeira, e nós não podemos limitar a graça de Deus dessa forma. Nós temos que, uns com os outros, aprender a lidar com todas as questões que envolvem o amor e a graça de Deus. Deus não está limitado à nossa compreensão. Muitas vezes a gente entende alguma coisa sobre um determinado assunto e a gente quer puxar a sardinha para aquele lado, né? Para a gente se sentir seguro. Opa! Então, os judeus estavam fazendo isso. Foi isso que a gente aprendeu e é isso que a gente vai defender. É isso que a gente faz, na maioria das vezes, trazendo para um assunto que a gente conhece com mais segurança. Mas nós precisamos discernir e entender a graça de Deus em todas as dimensões. Imagine uma vitrine aqui no meio, né, nesse quadrado, você só está olhando para frente, né, você só vê uma coisa, mas tem esse lado aqui, ó, tem atrás, para a gente poder ter uma compreensão muito mais completa do amor e da graça de Deus, evidenciados em Jesus Cristo. Além de enaltecer a graça de Deus, Paulo se coloca em seu discurso, né? Coloca em evidência no seu discurso, na sua escrita, dizendo que só é possível discernir a graça de Deus por meio de uma fé genuína. E que fé é essa? Como ela é cultivada, como ela acontece na vida do crente? Primeiro nós precisamos contemplar tudo aquilo que está exibido em Cristo. O que está exibido em Cristo, quando nós conhecemos a obra de Jesus, o ensino de Jesus, e nós passamos então a confiar mais nele. Você não confia numa pessoa de cara, né? Eu conheci agora uma pessoa ali e agora eu já confio nele. Não é assim que funciona, né? À medida que a gente conhece, a gente vai abrindo as portas, né? Você não sai contando um segredo para qualquer pessoa, é uma pessoa confiável. Então, com Jesus, irmãos, nosso relacionamento deve crescer nesse sentido, né? Nós temos que conhecer mais a Cristo para que nós possamos confiar mais nele e amá-lo cada vez mais. E à medida que nós amamos a Deus, a Cristo, né, nós somos então assegurados, nós somos então estabelecidos na nossa fé. Nós somos arraigados, que é o que ele está preocupado, né? Como uma planta ali que lança raízes profundas, e essas raízes elas estão baseadas no amor.
Que tipo de amor é esse? O mesmo amor que o Senhor questiona lá. Alguns conhecem o texto que Jesus constrange a Pedro perguntando: você me ama, você me ama, você me ama? Mas usando um jogo de palavras ali, né, que faz com que ele tenha uma compreensão um pouco acima e depois abaixo daquilo que é a expectativa que o próprio Senhor cria a respeito dele, e ele também cria a respeito do amor. E esse amor, irmãos, que ele está falando, Paulo está falando, é a mesma palavra. A palavra é agape, que se relaciona com o amor de Deus para conosco e o nosso amor para com Deus, tá? Outras palavras trazem o significado do amor fraternal, né? O amor também entre um casal, por exemplo. Mas quando se trata do amor a Deus, nós devemos considerar exatamente essa perspectiva, onde nós temos o entendimento de que, à medida que nós conhecemos a Cristo, conhecemos a obra de Deus evidenciada em Cristo, nós então passamos a confiar nele. E à medida que confiamos, nós então somos fundamentados na nossa fé. A graça e o amor de Deus estão exibidos nessa vitrine que é Cristo. Quando esses são compreendidos, a confiança em Deus é estabelecida. O que acontece? Primeiramente, nós cremos, nós sabemos e testificamos a verdade a respeito do que nós acreditamos, né? A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, que com a boca se faz confissão, mas com o coração se crê para a justiça. Nós cremos com o coração, irmãos, nós sabemos que aquilo é verdade e nós confiamos de tal maneira que nós passamos então a ter fé no Senhor Jesus à medida que nós o conhecemos. Então, primeiramente, o primeiro passo é nós crermos em Cristo Jesus. Segundo passo, descansando nas promessas de Deus, nós passamos então a confiar nele. Como isso acontece? Conhecemos a vontade e a verdade a respeito de Jesus na sua palavra, à medida que nós conhecemos o seu ensino. Mas o que nós conhecemos a respeito de Jesus? Nós temos apenas uma porção, um entendimento mínimo. Por quê? Porque estamos acostumados a medir a graça de Deus de uma maneira limitada. Nós temos uma ideia em particular e geralmente buscamos algo que é mais conveniente para nós, um assunto que nós estamos mais familiarizados. Agora, por que isso é relevante? Porque se a capacidade humana pudesse conter o conhecimento a respeito da graça de Deus, Paulo não precisava orar. Ele precisava orar para que Cristo crescesse em nosso coração e nós pudéssemos então ser firmados no conhecimento a respeito dele. Precisava? Vamos olhar para o versículo 17 mais uma vez. Diz assim, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Essa oração seria necessária, irmãos, se nós tivéssemos a plena compreensão da graça de Deus na nossa capacidade humana. Significa que nenhum entendimento a respeito daquilo que Deus revela a respeito do seu amor e graça pode ser dado a não ser pelo próprio Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, que revela a sua vontade. E isso está mais relacionado com a pessoa de Jesus, onde tudo isso é evidenciado, onde nós podemos ver e crer naquilo que Cristo fez por cada um de nós. A oração de Paulo é tão importante para os Efésios quanto para nós hoje, porque nós precisamos ter o entendimento da graça de Deus para que não venhamos cometer o erro de limitar a graça de Deus
de muitas vezes nos limitar à nossa própria realidade. O que nós fazemos, irmãos, nós não estamos preocupados em expandir o reino de Deus, nós estamos preocupados apenas com a igreja Ebenezer ou a família do fulano de tal, nós estamos preocupados apenas com o bairro do Jardim Rádio Clube, né? E Paulo, ele chegou ao ponto ali de poder dizer que todas as pessoas ouviram falar do Evangelho, todas as pessoas daquela província, o maior complexo do Império Romano que existia na época, todos ouviram falar do Evangelho. Será que a gente pode dizer aqui, todos no Rádio Clube já ouviram falar do Evangelho? Acho que ainda não. Mas nós precisamos trabalhar para que isso aconteça, irmãos, para que nós possamos ir até os confins da terra e não falharmos como missionários na obra de expansão do reino de Deus. Nós não podemos nos envolver apenas com as coisas locais, né? Às vezes estamos preocupados apenas com a realidade da igreja, com a realidade da nossa casa, da nossa família, que nem dizem alguns aí, da nossa panelinha, né? Aqui na igreja Ebenezer não tem essas coisas não, mas tem igreja por aí que tem. Então, nós precisamos olhar de dentro para fora, irmãos, de maneira que a graça de Deus ela seja muito maior do que nós somos capazes de entender. Ele diz o seguinte, e vocês vão conhecer o amor de Cristo, no versículo 19, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente está pedindo uma coisa para Deus, Deus tem mais do que aquilo que você está pensando. Ou seja, você está pensando ali numa realidade mínima, né? Uma compreensão limitada ali, como os judeus que queriam estar só ali no meio deles e não queriam expandir para o mundo o reino de Deus. E Deus quer fazer muito mais por meio da sua vida, no seu trabalho, na sua casa. Deus está olhando para fora, está chamando você para pensar muito, muito maior, pensar grande e fazer com que a sua compreensão da graça de Deus aumente à medida que nós oramos uns pelos outros, oramos pela igreja. A oração é tão importante, irmãos, e nós devemos orar para que Deus aumente o nosso entendimento a respeito da sua graça. E à medida que nós aumentamos essa compreensão para onde o Senhor quer nos levar, aonde o Senhor está direcionando, para que nós possamos ter essa compreensão maior e ver o que Deus quer fazer por meio de nós como igreja. Não apenas na nossa realidade, mas para fora, para além, porque a graça de Deus ela é muito maior do que isso. Muito maior do que nós pedimos, do que nós somos capazes de imaginar. Cristo quer expandir cada vez mais a nossa visão. A partir do nosso coração, Ele quer preencher todos os espaços da nossa vida. E nós às vezes não permitimos, nós nos achamos mais confortáveis em certas situações. Não, Senhor, essa parte aqui deixa que eu cuido. Isso aqui está confortável para mim. E a gente se limita e limita a graça de Deus, a ação de Deus na nossa vida, pensando que Deus está limitado como nós. Nós precisamos crescer, irmãos, fazer com que essa nossa fé ela aumente cada vez mais. E ela é como você plantar uma coisa num vaso pequeno e deixar ele lá no pequeno. Ele não vai crescer mais do que o limite. Já peguei, eu gosto muito de cultivar planta, né? A sacada lá de casa é uma coisinha minúscula, mas o que não falta é planta lá. Então, às vezes você pega uma planta, vai mudar, eu fico até com dó, né? O tamanho dela e a raiz assim preenche todo aquele espaço, ela não tem mais nem para onde ir. E eu olho assim com tanta compaixão, né, para uma planta, pensando exatamente naquela limitação que ela ficou dentro daquele vaso, né? Já vi árvores enormes plantadas em vasos pequenos, mas ela não vai sair dali, ela não vai crescer mais. E Paulo está falando, olha, a sua raiz precisa se aprofundar mais no amor a Deus. Você tem que
querer cada vez mais mergulhar na graça de Deus e conhecer a Jesus mais, o seu ensino, e se enraizar mais nesse amor a Deus, para que nós possamos confiar cada vez mais e crescer mais no conhecimento de Deus. Assim a nossa fé vai amadurecer e ela vai frutificar, irmãos. É assim que nós cultivamos uma fé verdadeira. Não é baseado na nossa capacidade, na nossa compreensão, porque somos limitados. Não podemos encontrar o Espírito de Deus em parte alguma a não ser em Cristo. E a única maneira de compreendermos a graça de Deus é através do Espírito Santo. João 14:26 nos diz que Ele nos fará lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Quem pode ler João 14:26, por gentileza? Ele vos fará lembrar de tudo. Jesus está dizendo nesse discurso: olha, eu tenho muito mais para dizer para vocês, mas vocês não vão suportar nesse momento. É como se você quisesse comer uma comida toda de uma vez para poder sobreviver. Isso não existe, irmãos. A gente precisa de porções, porções administradas, para que você possa aprender a digerir, se acostumar com aquilo até o seu corpo entender o que está acontecendo, Eu emagreci muito rápido uns dias para cá, e comecei a passar mal uns dias, fiquei fraco, Aí fui na nutricionista e a gente chegou à conclusão, minha esposa, o pastor, a Valéria, falaram assim: olha, Demetrio, teu corpo ainda não se acostumou ainda com a mudança, Você emagreceu rápido, então você precisa dar um tempo para que as coisas aconteçam, Essa semana foi um desarranjo intestinal, não tem nada a ver com esse negócio de emagrecimento, então, só para os irmãos entenderem. Mas nesse entendimento de que a gente precisa dessas porções administradas, eu comecei a ir um pouco mais devagar, para que a gente pudesse acostumar o nosso corpo. Então, qualquer coisa além da sua capacidade, você não vai ser capaz de suportar. É isso que Jesus está dizendo. Eu quero que vocês cresçam na graça, mas você precisa uma porção de cada vez. Não é ir com, que nem diz o outro, com muita sede ao pote, Senão você não vai suportar. A gente precisa aprender, crescendo devagar, mas crescendo, irmãos, e cultivando, trabalhando o amor em nossas vidas, o amor a Deus, o amor uns pelos outros, e aí a gente vai crescer no conhecimento de Cristo. Não basta que a palavra de Deus esteja em nossas línguas ou em nossas mentes. Isso é importante, você decorar textos bíblicos, isso vai ajudar você em muitas situações. A palavra tem que estar na sua boca, mas também no seu coração. Ou seja, apenas você falar a palavra de Deus, apenas você ter ela decorada, não é suficiente, ela tem que estar no seu coração, ela tem que ser guardada. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando ela está no nosso coração, nós verdadeiramente cremos, porque crer é uma atividade do coração, do centro da nossa vida, da nossa vontade. O crer só se faz com o coração, e quando Cristo está no nosso coração, nós cremos nele. Nós então passamos da nosso coração para a nossa alma e mente. É o que ele nos ensina a respeito de buscar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. A gente tentou ilustrar isso para as crianças, já estou terminando, tá? Tentamos ilustrar isso para as crianças. Como é que a gente fala isso para uma criança? De todo o coração. O coração é fácil desenhar, A gente desenhou o coração. Agora, de toda a sua mente, Dá para desenhar o cérebro e mostrar lá. Agora, como é que a gente fala da alma, para uma criança? A alma é a sua vida, o seu respirar. E aí tivemos a ideia de mostrar um pulmão, Como se uma pessoa respirasse aquilo e estivesse vivendo aquilo na sua própria respiração. É como nós inspirarmos e expirarmos a verdade de Deus em nossa vida. Então, tudo isso, irmãos, faz parte do nosso crescimento. À medida que nós permitimos que Cristo habite em nós,
nós somos cheios do Espírito de Deus e do conhecimento de sua graça e amor. Para terminar, do mesmo modo que uma consciência hesitante e duvidosa será sempre uma prova de incredulidade, aquele que duvida é semelhante à onda do mar que vai de uma parte para outra, apenas levada pelo vento. Paulo está preocupado que os efésios não sejam como inconstantes, como é Efésios 4, capítulo 14, ele está falando sobre isso, para que não sejamos levados de um lado para o outro como pessoas inconstantes. Tiago também fala sobre isso. Não podemos ser hesitantes e duvidosos. Às vezes alguém questiona a natureza da nossa fé e nós não temos a capacidade de responder àquela pessoa. Por quê? Porque não temos uma consciência firme, não conhecemos o Evangelho de maneira firme, resoluta e triunfante. Nós precisamos conhecer, buscar crescer na palavra de Deus, buscar conhecer a Cristo, e aí nós teremos a segurança que precisamos ter, como se tivesse uma raiz profundamente fincada no solo, onde o vento bate e ela não cai. Como um edifício bem construído, fundamentado, nossa confiança deve estar em Cristo, de modo que nada seja capaz de abalar a nossa fé, irmãos. Que nós tenhamos realmente uma fé genuinamente construída na pessoa de Cristo, onde nós podemos contemplar a obra de Deus exibida na pessoa de Cristo, possamos crer nele, confiar nele, e que ele cresça em nosso coração de maneira que sejamos realmente outra vitrine da graça de Deus para o mundo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela compreensão a respeito da tua graça, Senhor, e daquilo que o Senhor tem feito por nós na pessoa de Cristo Jesus. Que o Senhor venha crescer cada vez mais em nosso coração, em nossa mente, ó Deus, em nossa alma, de maneira que nós possamos nos comprometer mais com o Senhor, ó Deus, mais com a tua obra, Senhor, pensar muito além da nossa própria realidade, ó Pai, entender que a tua graça não está limitada, ó Deus, àquilo que nós pensamos que é conveniente para nós, Senhor. Que nós possamos sair da nossa zona de conforto, ó Deus, e trabalhar para o Senhor, para que o Senhor cresça não apenas em nós, mas cresça para o mundo, ó Deus, e tenhamos uma estratégia para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, Pai. Como Paulo tinha ali o trabalho e ele teve a honra de poder dizer que todos naquela região ouviram falar do Evangelho, Senhor. Ainda que alguns não crescem, muitos creram, e por isso a palavra chegou até nós, pelo trabalho do Senhor, ó Deus, na vida dele, no seu ministério, que nos permitiu compreender a tua graça, Senhor, que nós possamos ser dessa maneira, ó Deus, vitrines da tua graça, como Cristo habitando em nós, ó Pai, habitando em nosso coração, possamos ser uma evidência do teu amor e da tua bondade, da tua fidelidade, Senhor, que as pessoas creiam em Jesus, olhando para a nossa vida, Senhor, de maneira que o teu nome seja glorificado através da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.